tarde a todos os alunos dos bastidores da história. Hoje, mais uma aula extra. Eu queria justamente falar um pouco sobre quem foi esse imperador Nero. O imperador Nero é um personagem que foi bastante injustiçado aí ao longo de milênios, eu diria, e não décadas ou séculos. Mas antes da gente começar a falar sobre o teatro, eu queria justamente falar um pouco sobre quem foi esse imperador Nero, para que a gente possa entender o motivo dele ter tido um teatro privado, um teatro particular, que era só dele. Por que o imperador Nero fez isso, né? Por que essa figura lá de quase 2000 anos atrás precisava de um teatro privado? Então aqui a gente tem o sangue do Nero vem de toda essa linhagem familiar aqui da dinastia Júlio-Claudiana. Agripina Maior, casada com o Germânico, vai ter vários filhos, entre eles Calígula, terceiro imperador, e a Agripina Menor, que é a mãe do Nero, que vai se casar com o Gneu Domício Enobarbo, e depois da morte do Enobarbo, ela vai se casar outra vez ainda, vai perder o outro marido, mas o marido que vai ser o que vai levar o Nero a ser imperador será Cláudio, o quarto imperador romano, o qual vai adotar o Nero, e por isso que ele vai virar imperador no ano de 54 depois de Cristo, quando ele tinha quase 17 anos. Então, imaginem esse rapaz de quase 17 anos que vai virar imperador, muito por conta da Agripina Menor, que tinha uma sede, uma ânsia de poder gigantesca. Vendo a imagem aqui, comentei com vocês que ele tinha essa fisionomia aqui, ele era ruivo, usava barba, muito também em homenagem à família Enobarbo, que significa aqueles que tinham uma barba ruiva, e por isso que ele começa a usar a barba em homenagem à própria família. Então, quem foi o Nero, né? Ele nasce, então, nesse ano de 37 depois de Cristo, na cidade litorânea de Anzio, aqui perto de Roma, dá aproximadamente 1 hora de carro hoje de Roma, e vai crescer dentro de uma política, vamos dizer assim, que era muito comum na sociedade lá na Roma antiga. A imagem dele, que ficou marcada na história, desse imperador louco, que cantava, que enquanto Roma queimava, cantava alto e gritava os versos de Troia, que tinha sido incendiada, rindo dessa desgraça que tinha acontecido em Roma. E essa imagem ficou aí perpetuada por milênios, até recentemente a imagem do imperador Nero começar a se reverter de outra maneira. Eu vou até agora parar de compartilhar aqui a tela para a gente falar um pouco sobre essa educação e pensar na mentalidade do Nero. Então, imagine o seguinte, ele perde o pai quando tem aproximadamente 3 anos de idade, ou seja, ele perde a figura masculina. Por que a figura masculina é importante? Porque é essa figura masculina que vai levar ele para o lado das guerras, para o lado de ser esse romano mais forte que nós conhecemos, como um Júlio César, ou outra figura como Pompeu, algum romano desse período aqui. Ele perde o pai, então, com aproximadamente 3 anos, quase ao mesmo tempo, a Agripina Menor, a mãe dele, vai ser expulsa de Roma, vai ser exilada, e o Nero vai ficar, inclusive, sem a figura materna durante algum tempo. Quem vai criar o Nero vai ser uma
tia dele, a Lépida, e o que é bastante triste, vamos dizer assim, que o Nero vai se apegar muito a essa tia, quase como se fosse uma figura de uma avó, assim, sabe? Aquela avó querida que cuidava dele, que dava atenção. Imagine, se coloque numa situação assim, de quando você vê uma criança que não é criada pelos pais, e sim por uma outra figura, como uma avó ou como uma tia. Normalmente essa criança é muito mais sensível, essa criança é muito mais amável mesmo, assim, porque é criada de uma maneira que ela tem o coração sensível, vamos dizer assim, tá? E o Nero vai passar por isso também. Vai passar ainda por um drama muito grande, porque quando a Agripina Menor consegue voltar para Roma depois da morte, do assassinato do Calígula, o irmão dela, né? Ela consegue voltar para Roma e, por via do Cláudio, que vai ajudar a trazer a Agripina Menor de volta, ela vai voltar a ter contato com o filho. Depois de algum tempo, a Agripina vai achar que o Nero estava muito tendencioso a gostar de canto, a gostar de espetáculos teatrais, e vai acabar obrigando o Nero, quando ele tinha entre 10 e 11 anos, mais ou menos, a fazer um depoimento contra essa tia que levou à morte da tia. Então, imaginem o coração desse menino, né? Que tinha perdido o pai quando tinha perto dos 3 anos, que não tinha a figura da mãe como aquela figura de mãe amorosa. Ele tinha a figura da mãe daquela mulher que queria conseguir o poder, que queria, que aproveitava, se aproveitou da figura do próprio filho para chegar onde ela queria. E mais do que isso, ainda obrigou o Nero a fazer um depoimento contra a pessoa que para ele era aquela figura materna. Então, por que eu estou dizendo isso? Imagine o seguinte, o Nero tinha uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser aplaudido, tá? Essa carência afetiva que ele teve de pai e de mãe aumentou, vamos dizer assim, essa necessidade de ser aplaudido por alguém. Ele queria mostrar que ele era bom de alguma forma. E aliado a isso, ele tinha uma inteligência muito grande, ele foi um visionário, tá? Se a gente for pensar que ele passa por um momento de transição bastante grande, que momento de transição é esse? Nós temos aí o Augusto como primeiro imperador romano, que vem de final de uma república onde a figura política e militar era a coisa mais importante. O Nero vai estar numa fase de transição que foi lenta, foi complexa, foi difícil, para virar o imperador, aquele que tinha aliado à guerra, à cultura também. Por que isso, gente? Nós temos aqui, nesse momento, uma união muito forte da cultura grega com a cultura romana. Então, aquelas pessoas que estavam, a aristocracia, as pessoas que tinham condições, eram criadas com duas coisas paralelas. Eram criadas conhecendo as letras, ou seja, conhecendo a poesia, conhecendo o canto, conhecendo filosofia, e como se fosse assim, vamos dizer assim, a base da educação era essa. Então, as primeiras coisas que se aprendia eram essas questões culturais. Depois, ele começava a ser educado para ser um grande general, para ser um grande militar. E por que isso? Porque se a gente pegar os maiores líderes helenísticos, e aí eu estou falando lá do Oriente, né? Se a gente pegar a Grécia, se a gente pegar o Egito, a dinastia ptolomaica, a gente vai ver que esses grandes líderes
foram também grandes, foram cultos. Eles escreveram poemas, eles faziam canto, eles participavam de cultura. Basta a gente pensar, por exemplo, em Alexandria, que foi uma grande capital cultural da antiguidade, e que lá no início de Alexandria, uma das primeiras coisas que se fez foi o quê? Foi a criação da Biblioteca de Alexandria. Então, essa figura do rei helenístico era diretamente ligada à cultura. E o Nero vivia numa Roma que era uma Roma que tinha passado de uma fase de república que era arcaica, vamos dizer assim, como pensamento, se a gente for comparar culturalmente com a Grécia, e tinha crescido como território muito. Aqui no ano do governo do Nero, a gente não está no máximo de expansão territorial de Roma, mas a gente tem já um território muito grande, mas que eram, eu costumo sempre dizer assim, era um diamante bruto, né? Então, os romanos eram aqueles toscos, vamos dizer assim, que tinham conseguido militarmente e politicamente crescer, mas faltava aquela cultura oriental, faltava aquela cultura grega. E o Nero foi educado para isso. E a cabeça dele era tentar, de alguma forma, trazer essa cultura para Roma. Olha só como é interessante isso. E por isso que eu digo que ele foi visionário. Porque se a gente pegar e imaginar o contexto, né? Por que o Nero foi tão criticado, então, por cantar, por praticar o canto, que eu já vou falar um pouco sobre isso? Porque não era um momento ainda que se aceitava isso 100%. Vamos pegar lá para frente imperadores que tem muito mais coisas semelhantes ao Nero do que os outros, do que outros que a gente fala. Vamos pegar o Marco Aurélio. Marco Aurélio não é considerado um imperador filósofo? Então, olha como essa cultura oriental, essa ideia de você ter o homem culto ligado às letras, às artes, lá com o Marco Aurélio, tudo bem, né? E o que aconteceu com o Nero? Porque o Nero era vamos dizer assim, o precursor, é aquele que estava começando. O Calígula já tinha começado a fazer um pouco disso, e é outra figura que se coloca como um louco em Roma. Todos aqueles que nesse momento aqui tentaram, de alguma forma, trazer essa cultura grega para Roma, acabaram sendo fortemente criticados pela historiografia. A outra coisa que colabora para a imagem negativa aí, do Nero são os textos da antiguidade, Tácito, Suetônio, que criticaram muito Nero, mas a gente tem que sempre lembrar que nenhum deles conheceu o Nero, não, foi contemporâneo ao Nero, ou seja, nenhum deles viveu durante o governo de Nero. Tá? E claro que o grande azar, eu diria, vamos colocar aqui entre aspas, do Nero, foi o incêndio que aconteceu no ano de 64, no momento que estava começando uma nova religião, que o cristianismo estava começando os seus primeiros passos, e que o Nero vai acabar usando os cristãos que estavam aqui em Roma como bodes expiatórios, vão ser assassinados, vão ser martirizados, e isso vai se perpetuar aí ao longo dos séculos como o imperador que exterminou cristãos, tá? Mas, repito, todos os imperadores tinham características muito semelhantes. Se a gente for pegar outros imperadores, eles também fizeram esse tipo de barbaridade. Não foi uma coisa única do Nero. Então, o Nero tinha essa ligação cultural muito forte. Era um homem que buscava o aplauso, buscava ser visto pelas pessoas, e daí, talvez até vocês se perguntem assim, mas Ali, não é estranho isso? Porque assim, um imperador já não era totalmente visto? Mais ou menos, porque nessa época ainda não era tão assim, tá? O Nero, ele precisava dizer que ele era bom em alguma coisa, tá? E por que o canto? Bem, não foi a única coisa que o Nero fez, tá? O Nero trabalhou com pintura, com esportes, com canto, e aí a gente tem que imaginar o canto completamente diferente do que a gente pensa hoje, tá? Não vamos imaginar aí o Andrea Bocelli,
né, fazendo grandes sons. O que se fazia nesse momento aqui, não é porque o Nero não fazia, ninguém fazia, tá? Quando a gente fala canto, estamos falando de uma forma de recitar, tá? Então, é como se você tivesse um poema e você lentamente vai falando esse poema, e o canto é porque estava acompanhado pelo som de uma flauta, pelo som de uma lira, mas a voz não era o canto, tá? O Nero também escreveu poemas. Infelizmente, nós temos somente um verso dele que sobrou para que a gente saiba que ele, de fato, escreveu, e esse verso foi escrito pelo Sêneca. Sêneca foi um dos que contribuiu com a educação do imperador Nero. Então, o Sêneca educou mais no lado, vamos dizer assim, da cultura oriental, da cultura filosófica, fora os professores gregos também. E depois o Nero também teve educação militar, assim como nós sabemos. Então, aliado a essa vontade de ser visto, o Nero vai tentar trazer para Roma cultura oriental. Exemplo, ele cria a Nerônia, que eram jogos semelhantes aos jogos olímpicos gregos, tá? Só que, e que duravam 3 dias. No primeiro dia, era só apresentações culturais, poema, oratória, canto. No segundo dia, eram as competições atléticas de corrida, lançamento de disco, lançamento de dardo. E no terceiro dia, as corridas de cavalos, bigas e quadrigas. E foi a primeira vez na história de Roma que se dedicou um dia inteiro a esse tipo de competição, tá? Então, vejam que interessante. Aí vocês podem se perguntar, Ali, mas se estava se buscando essa aproximação com a cultura grega, qual era o problema de um imperador praticar canto ou dele querer ser um ator? Bom, a imagem de um ator aqui em Roma naquela época era péssimo, tá, gente? Era quase comparado ao trabalho de uma prostituta, por exemplo, tá? Então, eles eram muito mal vistos. E claro que o imperador se colocar nessa situação, em uma mentalidade que ainda não está preparada para isso, era terrível, né? Tanto é que o Nero tentou se apresentar várias vezes aqui em Roma, e o Senado sempre deu um jeitinho de fazer com que ele não conseguisse fazer isso, até que ele vai fazer a sua primeira apresentação em público na cidade de Nápoles. E aí eu pergunto para vocês, por que Nápoles, gente? Porque Nápoles era a cidade mais grega que a gente tinha na Itália, né? Nápoles foi fundada pelos gregos, tinha cultura grega, inclusive muitos gregos viviam ali, muitos falavam a língua grega, e o Nero vai se apresentar para essas pessoas que estavam preparados para receber essa cultura que o imperador queria colocar. Então, vejo que não é por acaso. Depois disso, o Nero vai se apresentar em Benevento, que é próximo ali de Nápoles, sempre a mesma região, essa região grega, então. E a ideia dele era se apresentar na própria Grécia, mas acabou que ele não conseguiu ir para a Grécia nesse momento aqui, ele vai conseguir só lá mais tarde, porque teve que voltar para Roma por problemas em Roma. Então, esse é a figura que nós estamos falando hoje, né? Esse é o personagem, e claro que uma pessoa assim, onde é que ele vai treinar o canto? Ele não pode treinar no meio da rua, até porque não se fazia isso, né? O que se fazia, e que a gente tem nos textos, é provado que o Nero fazia seus treinos dentro de casa e também em um teatro privado. Então, o Nero vai criar, ele era o imperador, ele vai criar o seu espaço de estudo, tá? Então, esse teatro é o espaço de estudo do Nero. Era onde ele podia treinar tranquilamente, sem ser observado por ninguém, e ser observado caso ele quisesse. Porque dizem que ele abria
às vezes, ao público esse teatro que ficava em uma área privada.